Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo bíblico que fazemos com o método ecumênico, onde buscamos, assim, compreender o lado espiritual das passagens bíblicas, de modo que possa ser revelada para nós a verdade de Deus e assim também possamos viver segundo o seu amor divino que Jesus encarnou e traz assim em seu evangelho. E bom, nós fizemos o estudo do capítulo 16 do livro de Gênesis e vamos continuar com o nosso estudo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos ver do capítulo 17 até o capítulo 20, onde encontramos assim a mudança de nome de Abrão para Abraão e a aliança que ele faz com Deus, o momento da circuncisão, quando assim é firmada essa aliança, a mudança do nome de Sarai para Sara, a promessa do nascimento de Isaac, o aparecimento de Deus e dois anjos, como está na Bíblia Sagrada, o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra, a intercessão de Abraão por Ló, para que ele possa ser protegido e não sofra o julgamento que está para recair sobre Sodoma e Gomorra. E temos também ali um momento em que ocorre essa destruição, onde a esposa de Ló ela acaba se voltando para trás e se torna uma estátua de sal. Temos a origem dos Moabitas e dos Amonitas pela geração de Ló, ali ele com as suas duas filhas. E vamos ter assim a última passagem, que é quando Abraão e Sara seguem até Gerar e ali conhecem Abimeleque, onde fazem uma parceria, uma aliança com ele depois de Abraão ter feito algo semelhante ao que ele fez no Egito. E nós vamos falar sobre tudo isso agora no nosso estudo com o método ecumênico, que aliás você tem também acesso a ele gratuito, é só clicar no link que está na descrição e baixá-lo e você poderá assim usá-lo nos seus estudos bíblicos também. E bom, antes de seguirmos com o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Elevamos assim o nosso espírito, a nossa mente a Jesus e através da sua prece ecumênica buscamos a iluminação para mais um estudo ecumênico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Bom, seguindo aqui ao nosso estudo, vamos logo na primeira parte, que é do Espírito. E a mensagem principal que eu encontro nessas passagens todas que lemos é a aliança com Deus e a ênfase na integridade dos seus servos. Quando ele assim pede e demanda não só de Abraão, mas também de Sara e também de Ló e sua família, essa volta aos termos firmados na aliança que Deus assim faz com Abraão. E falamos de Ló também porque Abraão intercede por Ló, ele faz parte da família de Abraão e Deus assim o protege. Portanto, Ló também tinha a responsabilidade de se voltar a Deus e firmar uma aliança, assim como Abraão fez, já que Ló foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas, como vemos aqui nessas passagens, não foi o que ele fez. E aí vamos para o sentido da natureza espiritual. Como é que essa mensagem principal que encontramos nas passagens, elas têm ligação com a nossa natureza espiritual? Bom, eu vejo aqui que é exatamente nesse ponto que tratamos com Ló e com Abraão também, que Deus cobra de nós consciência e integridade para que a gente possa assim andar ao lado dele, assim como Enoque fez no Antigo Testamento ali antes de Abraão, já o bisavô de Noé, e assim alcançarmos a sua perfeição, a perfeição de Deus, já que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança em espírito. Então é exatamente para nós nos voltarmos àquilo que possuímos dentro de nós e extrair do nosso espírito as ferramentas, os meios necessários para que possamos assim andar com Deus, para que possamos assim manifestar o sentido espiritual da vida, de modo a torná-la perfeita em Deus, não na ideia da perfeição material
que é completamente errônea, ela é quase que um Frankenstein aí, digamos assim, mas é o sentido de trabalharmos no Espírito para do Espírito atingirmos a matéria, a vida aqui encarnados. E vamos ao nosso terceiro ponto, onde vemos que a ação do Espírito está na preservação da promessa e profecia de Deus, apesar das nossas falhas. Como vimos nessas passagens, tanto Abraão quanto Ló falharam e muito, mas, mesmo assim, Deus manteve a sua promessa, Deus manteve a sua profecia, apesar dessas falhas humanas. E a principal percepção que eu encontro aqui nessas passagens é exatamente a nossa constante luta espiritual para vencer a nossa imperfeição e assim podermos andar com Deus. E com isso eu faço alguma conexão com umas passagens do Evangelho de Jesus que encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 48, quando ali ele fala: portanto, sedes perfeitos como vosso Pai é perfeito. Também em Lucas capítulo 13, versículos de 20 a 21 e capítulo 17, versículos de 26 a 29. Por quê? Porque nessas passagens aqui nós vamos encontrar, primeiro, Jesus trazendo a parábola do fermento, quando ele fala ali que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega 3 medidas de farinha e coloca-o dentro dessa farinha para assim ser levedado, para crescer. E o que vemos logo no capítulo 18? Abraão tendo essa atitude de pedir para que Sara pegue 3 medidas de farinha para poder fazer um pão e alimentar Deus e os anjos que apareceram a ele na tenda, quando assim trouxeram a profecia do nascimento de Isaac, falaram com Sara sobre esse nascimento, e vemos que é um momento de trabalho para o engrandecimento espiritual, porque é em Deus que assim se manifesta essa capacidade de poderem gerar vida, quando Sara então ela se engravida e traz Isaac. E é interessante que nas passagens que lemos, vemos que quando Deus fala isso para Abraão e fala para Sara, ambos riram. E o nome de Isaac significa riso. Tanto que Deus fala para Abraão: o nome do seu filho será Isaac, e com ele firmarei a aliança que estou firmando com você. Será mantida assim essa aliança que é feita com Abraão. Mas o sentido do riso não é o que nós normalmente ficamos com a ideia de depreciação, de deboche, onde, Deus, você está falando que isso vai acontecer comigo? Eu não acredito. Não, é um momento de grande alegria e júbilo em que essa manifestação do riso traz um alívio. Já sentiu isso? Quando nós assim estamos tensos, estressados, ou sentimos aquele peso nos nossos ombros e a gente dá risada, a gente vê algo que nos diverte, a gente se alegra e ri, parece que esse peso ele vai embora. Então é o mesmo sentido, o peso que Abraão e Sara sentiam com a questão de manter a linhagem, de terem um filho do seu sangue, estava sendo encerrado, estava sendo retirado da vida deles, porque Deus estava os abençoando com Isaac. E, portanto, Isaac, que significa riso, é essa bênção e esse alívio para Abraão e Sara em manter assim a sua linhagem e também cumprir com a promessa e a profecia de Deus. Porque imagina só, você recebe isso, Deus falando que você vai ser pai de uma multidão, pai de nações, mas você com a sua esposa não conseguem gerar um filho próprio. Tem ali esse desafio que antigamente era uma grande questão, você ter ali, ou manter a sua linhagem para poder passar a cultura, a herança da sua família. E então Isaac vem para assim tirar todo esse estresse, esse peso que eles estavam sentindo e também ser a descendência de Abraão no mantimento dessa aliança que Abraão faz com Deus. E algo que eu levo comigo nesse estudo é de que nós temos que ter uma necessária atenção ao que é demandado de nós na aliança firmada com Deus. Porque veja só, quando Deus firma a aliança com Abraão, o que ele pede? Ele fala para Abraão de que essa aliança perpétua deve ser mantida para que ele seja
o Deus dele e também da descendência de Abraão. E traz ali que Abraão e a sua descendência terão direito à terra das peregrinações que ele passou, toda a terra de Canaã será dele e das gerações que virão após ele, desde que eles assim guardem a aliança feita com Deus no decurso das gerações. Ou seja, não é só a entrega pela entrega. Não, tem uma demanda aí também, como toda aliança tem. Porque a aliança, ela não é só um aperto de mão e é isso aí, vamos seguir em frente. Não, é uma parceria de ligações carnais e espirituais que não deve ser rompida. Tanto mais quando você faz uma aliança com Deus. Jesus, em seu evangelho, também nos revela que aquilo que Deus junta, o homem não tem como separar. E aí vamos para o lado da verdade, onde eu vejo que traz aqui tanto o sentido profético quanto legal. Por quê? Porque é apresentada a materialidade da profecia com as suas implicações na terra. Estamos vendo Deus trazendo a profecia do nascimento de Isaac, também a aliança sendo firmada que traz um sentido profético das gerações futuras pós-Abraão e a revelação profética do julgamento de Deus para com Sodoma e Gomorra e o eventual acontecimento dessa profecia. E essa conclusão eu vejo que ela traz assim uma liberdade espiritual na verdade de Deus. Por quê? Porque desperta a nossa mente para os sinais de Deus e nos liberta da alienação mental. Lembra as passagens bíblicas que fizemos conexões? Aquela que está em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 29, é exatamente o momento em que Jesus está falando sobre o fim dos tempos, sobre os acontecimentos no mundo, toda a destruição que porventura poderá acontecer e virá acontecer se a humanidade continuar nesse lado alienado, nesse sentido destrutivo da vida. Jesus faz a comparação com quem? Com Noé e com Ló. Ele fala que nesses tempos em que viria o dilúvio ali com Noé e que viria a destruição de Sodoma e Gomorra ali com Ló, todos estavam o quê? Alienados com os prazeres mundanos, alienados com a deturpação moral da vida, ignorando assim os sinais de Deus para poderem se proteger, para poderem buscar a sua proteção. E uma crença que quebra na minha vida é a de que somos injustamente abandonados por Deus. Exatamente por isso. Porque se estamos com Ele e quando estamos com Ele, nós recebemos sinais, recebemos avisos para nos protegermos, para não sermos pegos pela eventual destruição dos fenômenos naturais, das ações humanas deturpadas que vão acontecer e acabam acontecendo na Terra. Não precisa ter um grande acontecimento diluviano ou uma destruição de uma cidade através de um vulcão, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Nós estamos vendo isso hoje. As guerras, as destruições desenfreadas, os bombardeamentos, essa ação humana de destruição desenfreada, tudo isso está causando a morte de muitas e muitas pessoas, além das catástrofes naturais que estão acontecendo ao redor do mundo. E a principal percepção que eu tiro disso tudo é de que a alienação mental, ela é resultante da nossa rebeldia a Deus. E para mim essa profecia, essa lei divina que encontramos nessas passagens, elas se conectam com a nossa ignorância ao que é sagrado e a nossa entrega à depravação. Quando assim nos entregamos à depravação moral, nós não ficamos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Ficamos ali, fechados. Nossa visão fica quadrada, nós não observamos as coisas ao nosso redor. Quando estamos com Deus, a nossa consciência, a nossa mente se amplia e somos aptos, capazes de perceber o que está acontecendo e assim, observando os sinais que ele traz também para a nossa vida, nos colocarmos num local que irá nos proteger do eventual acontecimento que está tendo ao nosso redor ou que vai vir ao nosso redor, seja por catástrofes naturais, seja mesmo por catástrofes humanas, as atitudes humanas em promover a destruição desenfreada. E algo que me traz paz nisso tudo, nossa percepção da leitura bíblica que fazemos é de que Deus promove a nossa proteção quando assim estamos com Ele. Nós sim temos capacidade de nos proteger desde que estejamos com Deus, desde que estejamos assim com Ele. E aí vamos para o sentido
do amor, onde o amor eu vejo aqui que traz o sentido prático do fortalecimento do nosso íntimo para não nos entregarmos ao desespero, como vemos aqui Ló, quando ele assim recebeu os 2 anjos para observar em Sodoma e Gomorra, ver até onde chegou a depravação dessas 2 cidades e assim avisar Ló e sua família o que viria a acontecer por intervenção de Abraão, porque Abraão ele pede a Deus para que seja observado ali quem é justo a ponto de poder ser protegido e não ter a cidade destruída. E no caso ele está pedindo e rogando pelo seu sobrinho, e Deus vai e atende a esse chamado e, claro, também atende ao chamado e os apelos de todas as almas que assim o buscam. Mas vemos aqui que nesse momento em que os anjos chegam a Sodoma e Gomorra, Ló fica desesperado com a circunstância em que os homens de Sodoma querem assim depravar ali os anjos, querem assim corromper ali os anjos que estão com Ló, e ele no desespero o que ele faz? Ele oferece as suas filhas virgens. Isso é inconcebível para qualquer pai. Isso também nos mostra a personagem de Ló. Ele não é como Abraão. Lembra que nós discutimos? Abraão é protegido por Deus porque ele mantém uma comunhão com Deus. Onde quer que ele ia, ele fazia um altar para Deus. Já Ló, não. Ele não fazia isso. Na verdade, a relação dele com Sodoma e Gomorra são relações carnais, porque ele tem filhas casadas lá. Ele já tem uma família toda constituída na região. Então, a vida dele está em Sodoma e Gomorra. Ele tem uma relação já cultural, digamos, o local e as tradições do local já fazem parte da sua vida, do seu dia a dia. E aqui mostra que ele tinha a alma um tanto quanto corrompida pela região a ponto de oferecer as suas filhas. É a objetificação do corpo humano como um instrumento sexual, como um instrumento de alívio às tendências e às vontades sexuais. E você vê que é uma cultura já internalizada pela família de Ló, porque depois da destruição de Sodoma e Gomorra, quando eles assim fogem para as cavernas de Zoar, as 2 filhas de Ló, por verem a destruição, ficam alienadas pelo desespero e acabam tendo a atitude incestuosa de ter filhos com o pai. De modo que nós vamos ter ali a geração de Moabe e de Amon, que são os moabitas e os amonitas, que vão viver ao redor de Israel, que é a geração de Abraão, Isaac e Jacó, e vão ter ali essas relações familiares mais rivalizadas, vão ser rivais. Então você vai ter diferenças culturais que surgem entre esses 3 grupos. E nós vemos aqui que a ação do amor e da salvação de Deus na nossa vida, ela acontece de que forma? E foi o que me fez perceber. É que tudo na vida tem o seu tempo, exato. E para não sofrermos com isso, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. E aqui eu estou falando da questão da destruição de Sodoma e Gomorra. Tinha o tempo exato da destruição de Sodoma e Gomorra, até mesmo porque, numa questão histórica, nós vemos que ali teve uma erupção vulcânica e destruiu toda a região, mas é dentro desse ponto que nós, assim, quando estamos com Deus, podemos perceber quando isso vai acontecer. Nós não sabemos, não teria como saber quando o vulcão iria entrar em erupção, mas você, no momento que ele está perto de acontecer, Deus manda sinais para que a gente possa, assim, fugir, possa, assim, se proteger dos acontecimentos que estão por vir. A crença rígida que eu vejo que o amor de Deus quebra na nossa vida é a de que somos controlados por Ele e, portanto, não temos livre-arbítrio. Deus, Ele tem sim poder sobre tudo, mas Ele nos dotou de consciência e também de livre-arbítrio para podermos fazer as nossas escolhas. Deus não controla as nossas escolhas, Ele nos direciona quando assim nos voltamos a Ele, mas quando nos fazemos rebeldes, quando assim não queremos seguir o que Ele nos traz, nós acabamos rompendo com essa aliança, ou querendo romper com ela, ou assim não ficando atento aos sinais que Ele nos traz. Isso nos mostra, como estão nessas passagens,
que, apesar de tudo que Deus fez, nós vemos que Abraão, Sara, Ló e suas filhas ainda assim acabaram tendo atitudes contrárias à aliança que ele estava firmando com eles. Então vemos que eles tiveram escolhas rebeldes ali em relação a manter o que Deus pedia que eles mantinham e que era da parte deles nessa aliança que estava sendo firmada. E algo que eu vejo de começar a fazer na minha vida é de vigiar a minha confiança em Deus para não deixá-la esmorecer. Não na ideia de que Deus não vai cumprir com a promessa ou as profecias que Ele traz para nós, para a nossa vida. No sentido mesmo de confiar mais em Deus, de não ter a atitude de Ló ou a atitude de Abraão, que mesmo depois de firmada a aliança com Deus, acabou tendo um ato de desconfiança de que ele seria protegido por Deus. Porque Abraão ali com Sara em Gerar, ele novamente mente dizendo que ela era irmã dele para não ser morto porque temia pela própria vida. E aí Abimeleque pega Sara e faz assim ela como sua esposa, mas não fica com ela, não dorme com ela. E aí o que acontece? Deus novamente protege Abraão e Sara ao avisar Abimeleque em sonho que ela era a esposa de Abraão. Mas veja, a atitude de Abraão aqui foi de desconfiança. Apesar de ter feito a aliança nas passagens anteriores e Deus ter prometido o nascimento de Isaac, Abraão ainda assim teve uma atitude de desconfiança por não ter certeza completa de que Deus assim o protegeria se caso ele aparecesse em Gerar dizendo que Sara era a sua esposa. Vemos aqui uma falha de Abraão. Ele teve um momento de queda onde ele assim não entrega sua confiança ao poder de Deus. E o que eu vejo é que nós temos que fazer isso. Temos que vigiar a nossa confiança em Deus para não deixá-la assim esmorecer. E bom, esse foi o nosso estudo bíblico com o método ecumênico para podermos ver o sentido espiritual das passagens que estudamos, do capítulo 17 até o capítulo 20 do livro de Gênesis, também a verdade que Deus está revelando para nós e como praticar o seu amor no nosso dia a dia, na nossa vida. Lembrando que você pode deixar os seus comentários aqui embaixo, coloque suas dúvidas, o que você entendeu do estudo, o que você percebeu a mais, eu vou ler todos eles. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os vídeos dos nossos estudos bíblicos com o método ecumênico que, como falamos, está à sua disposição gratuitamente. É só clicar no link aqui na descrição e assim baixá-lo e usá-lo nos seus estudos bíblicos. Com isso, desejamos que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração.